Bom dia, irmãos e irmãs. Chegamos ao final de mais uma semana e é uma alegria poder meditar sempre com vocês a palavra de Deus, que hoje é retirada de Lucas, capítulo 8, versículos 4 ao 15. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos. Os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa. Brotou e deu fruto, 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros, só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram a palavra de Deus, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, esse texto não necessita de muitas explicações, mas para que nós possamos ter algumas pistas de meditação, eu gostaria de partir sobre dois questionamentos que também eram os mesmos questionamentos que faziam a Jesus. Por que é que muitas pessoas não se aproximam do amor de Jesus? Por que é que muitas pessoas não seguem a Jesus? E outro questionamento: por que é que aqueles que já seguem a Jesus abandonam Jesus pelo caminho? Questionamentos que nós também devemos nos fazer hoje. Por que é que muitos da nossa família, da nossa casa, muitos dos nossos amigos não querem seguir a Jesus Cristo? Tendo a certeza que Ele é um homem bom, que o caminho dele é correto, e por que é que muitas pessoas não aderem a esse caminho? E por que aqueles que já fizeram uma caminhada, muitas vezes abandonam tudo e começam a viver no comodismo? Uma vida egoísta? É importante nós fazer esse tipo de questionamento, porque quando nós ouvimos que Jesus fala desta semente que é lançada nesses terrenos, muitas vezes nós podemos nos colocar em um desses terrenos. E eu digo que nós precisamos buscar sempre a transformação do terreno. Muitas vezes nós nos colocamos nesse terreno bom, onde nós somos capazes de produzir muitos frutos, e aí nós ficamos julgando as pessoas, dizendo: não, essa é desse terreno, essa outra é desse outro terreno. A partir do momento que eu faço esse tipo de julgamento, eu estou fechando as portas da transformação. A partir do momento em que eu encaro a minha vida como uma possibilidade dessa semente cair em um desses terrenos, e a minha vida às vezes é um terreno bom, às vezes é um terreno pedregoso, às vezes é um terreno desértico, às vezes eu me deixo levar pelas situações do mundo
é como que a semente que cai no meio dos espinheiros. Por isso é importante que nós pensemos a nossa vida e busquemos sempre esta perseverança, assim como nos fala o final do Evangelho, que produziam frutos na perseverança. Se nós somos hoje um terreno bom, mas se nós não cuidamos desse terreno, esse terreno bom que produz fruto pode se tornar um terreno desértico. Se nós não observamos a nossa vida e começamos a misturar as coisas, nos envolver com tantas coisas, nós vamos também sufocando esta semente que nasceu, como essa semente que cai no meio dos espinhos. Também, se nós não cuidamos da nossa vida, nós podemos perder as sementes que caem à beira do caminho, pessoas que desistem, pessoas que não são perseverantes. Mas ao mesmo tempo, o contrário também é verdadeiro. Pessoas que aparentemente são um terreno desértico, que não produzem nada, mas se deixam transformar por Deus e podem se tornar uma terra boa. Por isso, o que vale, meus irmãos, é a perseverança e o deixar-se transformar por Deus. Que Deus transforme o nosso coração e assim nós possamos viver um final de semana abençoado, produzindo muitos frutos, não para nós, mas para o reino de Deus. Que Jesus nos ajude, nos fortaleça e a nossa família seja abençoada. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom final de semana a